Vamos dar sequência a essa investigação sobre a essência do cristão, do que é ser discípulo de Cristo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, se aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é esse pobre de espírito, bem-aventurado? Quem é esse discípulo de Cristo, que é reconhecido, em primeiro lugar e antes de mais nada, como um pobre de espírito? Ora, este é aquele que olhou para dentro de si, que encontrou-se com a verdade do Evangelho, e entende que perdeu. Não tem moeda de troca para se valer. Ele é pobre. Não tem riqueza no mundo que lhe garanta qualquer lugar no reino dos céus. Ele é pobre. Confessa isso. Pode ser o mais sábio dos sábios. Entre nós o melhor, o mais inteligente. Mas o problema é que ele carregou foi Cristo no colo. Ele olhou, foi nos olhos do Evangelho. E aí ele entendeu que toda a sua sabedoria não passa de ignorância. Pode ter o maior dinheiro do mundo. Pode ser o mais rico entre nós. O problema é que ele não está entre um de nós. Ele não está se comparando conosco. O problema deste indivíduo, desse cristão, é que ele olha para Cristo, a riqueza do universo. E sua riqueza não passa de pó, chão, poeira, para pisar em cima. E olha que interessante. Nós paramos aqui ontem e a próxima frase estabelece o que nós vamos chamar de regra das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Vocês lembram que eu falei ontem que essa multidão estava ali embaixo, aguardando pela presença e a manifestação dos discípulos? Essa multidão era oprimida por Roma, que lhe fechava as portas da vida comum da sociedade, e era oprimida pela religião, que lhe fechava as portas do reino dos céus. Você lembra disso? Pois olha o que Cristo está dizendo: bem-aventurado você que tem as portas fechadas. Bem-aventurado você, pobre, marginalizado, desprezado. Bem-aventurado você que reconhece sua fragilidade diante da proposta de justiça do Evangelho. Bem-aventurado você que olha para isso e fala: eu não tenho condições de me valer, estou junto com Isaías, ai de mim, estou junto com Pedro, retira-te de mim porque sou pecador. Bem-aventurado você que está junto com Paulo, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bem-aventurado, parece que você é quem está do lado de fora, mas olha o que eu estou lhe dizendo: você, bem-aventurado, seu é o reino dos céus. O jovem rico chegou cheio de moeda no bolso para comprar seu lugar nos céus. Não recebeu outra coisa senão as portas fechadas. Pedro chegou vazio. Recebeu a bomba da graça, lhe sussurrando: seu é o reino dos céus. De modo que, meus irmãos, não existe outro caminho para o reino dos céus que não a confissão, o esvaziamento e a pobreza. Só se chega lá assim. E isso não se pode ser simulado. Isso é muito íntimo, muito íntimo. Você pode tentar. Não, eu sou pobre, eu reconheço. E do lado de fora você pode até me enganar. Mas o pobre de espírito, de verdade, que foi tocado pela mensagem do Evangelho e milagrosamente se viu no espelho, sabe do que eu estou falando. Não é uma questão de simulação, não é uma questão nem de afirmação. Às vezes, inclusive, é o silêncio que diz. O pobre de espírito não vai sair por aí dizendo o quão pobre é, porque isso é muito rico. O pobre de espírito simplesmente se retira, se recolhe em sua pobreza. Mas olha que beleza. Deles é o reino dos céus. Isso é uma coisa impressionante.
E aqui nós temos uma regra. A partir de agora, todas as demais bem-aventuranças que se seguirão a essa obedecerão à regra reino dos céus. Reino dos céus. Reino dos céus. Qual é a próxima? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse que nos torna bem-aventurados, meus irmãos? Que choro é esse? Eu disse ontem e repito, que as bem-aventuranças não é uma lista do que você faz para ser um cristão. Vocês lembram da mangueira? É uma descrição de quem você é. Portanto, você que não se sente lá um cristão, ou que pretende desenvolver o seu cristianismo pelos seus próprios méritos, não tem como você olhar para isso aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então um cristão é alguém que chora? Tá, então vou começar a chorar agora. Não dá. E ao mesmo tempo, não se trata de um atributo natural. Não se trata de algo que você veio de fábrica, de nascido. Não tem gente aqui que é muito sentimental? Tem gente que chora, eu sou essa pessoa aqui, ó. Ela pode se dizer de si mesmo, né? Bem-aventurado eu sou chorão demais. Eu não posso ver um filme da Disney ou desabo. Eu choro, eu choro. Estou chorando só de falar. Então, não é sobre você. Os sentimentais e os sensíveis não estão na frente aqui. Assim como os pobres financeiramente não estão em vantagem na primeira bem-aventurança. Você pode ser um pobre riquíssimo e um milionário pobre. Você pode ser uma pessoa sensível que não experimentou ainda o choro da bem-aventurança. Você pode ser uma pessoa durona que não lhe desce uma lágrima de alma lavada da cachoeira do chorar da bem-aventurança. Portanto, não é algo natural que se tem de nascido. É espiritual. Tem que ser mangueira para dar esse fruto. Tem que ser mangueira para dar esse fruto. E que choro é esse espiritual? Veja, nosso exemplo é Cristo. Em tudo. Cristo é o nosso exemplo. Portanto, se Cristo é o nosso exemplo em tudo, nesse choro não seria diferente. Qual é o choro do bem-aventurado? É o choro de Cristo. Sabia que Cristo chorou? Você sabia, né? É o menor verso da Bíblia. Todo mundo fala isso. Jesus chorou, mas ele chorou por 2 vezes. Você sabia disso? Houve 2 choros de Cristo. O primeiro foi o choro diante do túmulo de Lázaro, né? Lázaro jazia. Ali estava Maria, Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Lázaro, desculpa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Lázaro ali, jazido na cova. Jesus está diante daquela multidão, tem muita gente chorando, as pranteadoras e a sociedade. Parece que Lázaro era muito bem quisto. Jesus chora ali diante daquele túmulo. Existe um outro episódio de choro, que é quando ele lamenta diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta seus filhinhos. Mas vocês não creram. Vocês não creram. Se os mesmos milagres que foram feitos aqui em Jerusalém tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, há muito que eles teriam sido já convertidos. Vocês são duros demais. Jerusalém não há fé. Vocês não creem. E isso é um lamento terrível, porque imagine se a casa dos profetas, se Jerusalém não crê. Vocês entendem? Quase como não encontrar mais peixe no mar. Onde é que eu vou encontrar peixe então? Se não nos rios e nos mares, aonde eu vou encontrar peixe? Não faz sentido. É como não ter pão na casa do pão. Vocês são a salvaguarda. Foi a vocês que a promessa foi feita. Foi de vocês que saíram todos os profetas de Jerusalém. Foi acerca de você, foi nesses muros, dentro deles, que a semente dessa promessa desenvolveu-se, brotou, cresceu, virou gente. Eu cheguei.
E vocês olham sem fé. Não há fé em Jerusalém. Meu Deus do céu, é uma tragédia absurda e absoluta. Uma completa tragédia. É como ir para a igreja e encontrar amor. Onde mais acharemos? Vocês entendem, gente? Não faz sentido. Portanto, o choro de Jesus é angustiante, é do âmago, é histórico. O choro de Jesus vem de Abraão. Ele chora por cada geração que pisou em Jerusalém, aguardando pela promessa do Messias e pela frustração de os que agora estão ali virarem as costas para o Messias. Falta de fé por não crer. Esse é o choro de Cristo diante de Jerusalém. E o choro de Cristo diante de Lázaro? A mesma coisa. Jesus não chorou de saudade de Lázaro. O choro de Cristo é diferente dos pranteadores que lamentam o luto. O choro de Cristo é diferente de Maria e Marta. O choro de saudade, de perda, é diferente. Para Jesus, Lázaro não estava nem morto. Ele disse algum tempo atrás, algumas horas, para os seus discípulos: Lázaro dorme. Ele demorou para ir, para que se cumprisse tudo que deveria acontecer. Ele demorou bastante para Lázaro morrer. Dormir. Então, definitivamente, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele não chora por Lázaro. Ele sabia que nos próximos minutos Lázaro estaria ao lado dele. Ele sabia. O choro de Cristo diante da cena é pela incredulidade. Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Marta, crê em mim. Aquele que está morto viverá. Eu sei, sim, eu sei. No último dia, Marta. Aí lá vem Maria, de joelhos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Maria, crê em mim. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria, eu sei. No último dia, eu estou dizendo que ele vive. Eu estou dizendo que ele dorme. Mas vocês não creem. E o choro vem. Qual é o choro que nos torna bem-aventurados? Quem é este que chora e é bem-aventurado? Ora, este é aquele que olhou para dentro de si e viu que é um pobre de espírito, viu que perdeu, que diante do padrão da justiça, da beleza, da riqueza, da bondade de Deus, ele está infinitamente aquém. Não tem como comprar o seu lugar no céu. Não tem como alterar a sua realidade. Ele olhou para dentro de si. Ele viu sua pobreza. Ele viu que está condenado diante da santidade de Deus. E agora não lhe cabe outra alternativa a não ser o choro. Que choro? O choro por não ter crido. O choro por ter feito pouco caso da verdade que lhe foi dita. Essa verdade exposta desde os tempos. Essa verdade explicitada na natureza, de que existe uma santidade, existe um padrão, mas a gente vira as costas. Essa verdade que vem da nossa própria composição, que é a bússola moral que nos faz, enquanto criança, sem nem saber falar, sem nem saber construir frase, fazer alguma coisa errada e esconder, rasgar alguma coisa e esconder debaixo do sofá. Essa bússola moral que nos diz: quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. O salário do pecado é a morte. A gente sente isso sempre pairando na nossa cabeça. E agora estamos diante do Evangelho. Vimos que é verdade. Não estamos de acordo com isso, com essa verdade. Portanto, o choro, esse choro é o choro por não crer na palavra de Deus, que diz: quem pecar vai morrer.
Ele vem da alma. Eu sei quem eu sou. Perdi. Só um discípulo de Cristo chega nesse ponto. Alcança esse choro. Quem não é discípulo de Cristo continua se enganando. Não, eu sou bonzinho, não sou tão ruim assim. Tem gente pior do que eu. Tem gente pior do que eu. Tem gente pior do que eu. Eu roubo, mas eu não mato. Eu mato, mas eu não estupro. Eu estupro, mas eu não... Sabe? Eu fofoco, mas eu não falo de fulano. Sabe? A gente fica... O discípulo de Cristo olhou, foi para Cristo e não para o outro. E viu que não creu. Viu que era verdade. A palavra, quem pecar, morrerá. Feito Adão e Eva. Vocês conhecem a história de Adão e Eva, né? Deus disse: aquele que comer do fruto, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Foi a palavra de Deus. Não comam. Porque quando dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Se vocês desobedecerem, comerem desse fruto, o que é que Deus diz? Certamente morrerás. Né? E aí? Eu adoro essa parte. Vem a serpente e conversa com Eva. Eva é a primeira teóloga do mundo. Uma mulher, diga aí. Foi interpretar a palavra de Deus. E a serpente diz: foi assim que Deus disse: não comerás de árvore nenhuma que está no jardim? Olha a confusão. Qual que é a da serpente? Bagunçar o que Deus disse. Qual é a resposta de Eva? A resposta de Eva foi: não. Ele diz: da árvore que está no meio do jardim, esta não comerás, nem tocarás. O que Eva fez aqui? Ela acrescentou a palavra de Deus. A queda aconteceu aqui. Deixe-me dar um passo aqui com vocês. Venham junto comigo. Vamos embora para Gálatas. Qual é o problema da carta aos Gálatas? O problema da carta aos Gálatas é o problema de Eva. O mesmíssimo problema. Quando Eva acrescenta: não pode comer, nem tocar, nem cheirar, nem chegar perto, não posso nem olhar. Ela está acrescentando a palavra de Deus. Ao fazer isso, sabe o que ela está dizendo? Que o que Deus diz não é suficiente para guardá-la. Deus disse: não coma. O medo é tamanho de que a palavra de Deus não lhe seja suficiente, que ela acrescenta. Como é que é o nome disso? Moralismo. Moralismo é quando eu acrescento a palavra de Deus, demonstrando claramente que não confio no Senhor. Portanto, eu preciso acrescer ao que Ele disse. Isso, mas também isso, também isso, também isso, também isso, também isso, também isso. É o que está acontecendo na Galácia. O texto de Gálatas é o texto mais moralista que nós temos. Porque as obras da carne são imoralidade, porfia, intriga, adultério, né? Mas o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Obras da carne e fruto do Espírito. Minha vida todinha eu cresci na igreja ouvindo esse texto, sendo usado para cercear os irmãos, como uma arma de moralismo. Olha, isso aí é obra da carne, mentira é obra da carne. Mentira é obra da carne. Prostituição é obra da carne. Isso aqui é obra da carne. Cuidado, papá. Então, mas o que está acontecendo? Na Galácia, Paulo pregou o evangelho. Os irmãos acolheram aquela mensagem. Galácia é uma região distante, afastada, não judaica.
Quando Paulo vai embora, chegam os pregadores judeus, os judaizantes, e passam por lá e vê os irmãos cultuando ao Senhor Jesus, com toda liberdade que possuíam, sem os aspectos cerimoniais. Claro, eles não eram judeus, então eles não usavam talite, eles não usavam quipá, eles não tocavam chofar, eles não comemoravam as festas, Pêssah, Pentecostes, tabernáculos, eles não comemoravam nada disso, não fazia sentido para eles, era de outra cultura. Eles não se circuncidavam, não fazia circuncisão. Eles ficavam lá de boa, cultuando ao Senhor, agradecendo pela graça de Cristo Jesus que salvou a eles. E aí os judaizantes chegavam assim: peraí, vocês acham que vocês são crente? Ué, a gente é. Ué, mas não estou vendo ninguém de quipá. Mas Paulo não falou nada sobre quipá, não. Foi Paulo que passou por aqui pregando para vocês? Foi. Eu não estou vendo ninguém de talite. Não, Paulo também não falou nada sobre talite. Vocês comemoraram a festa do tabernáculos mês passado? Festa do quê? Ai, Paulo. O que eu faço com Paulo? Agora me ocorreu, por acaso, vocês são circuncidados? Como assim circuncidado? Como é que eu explico? E os irmãos disseram: não. Aí estes pregadores judaizantes falaram: tá tudo errado, viu? Vocês pensam que já estão salvos? Não estão salvos ainda não. Não é só, eu creio em Jesus e tá tudo. Não. Que isso? Bora fazer a filinha aqui da circuncisão. Todo mundo. Gente, olha que coisa absurda. Tinha criança e senhor de idade. Camarada de 40, 50, 60 anos de idade botando o negócio lá. No meio da reunião dos irmãos para ser circuncidado. Olha que coisa ridícula. Ridículo. E começou todo mundo a se judaizar. E agora sim, todo mundo com seu talite, com seu quipá, as mulheres estão tudo ali, no cantinho delas que tem que estar. Agora vocês estão salvos. Está pensando que é bagunça isso aqui? Crer, eu vou crer. Eu vou crer. Oxente! E Paulo volta. Quando Paulo fica, na verdade ele não volta fisicamente, mas quando ele fica sabendo que os irmãos da Galácia estão se submetendo ao ridículo de fantasiar-se de judeu, Paulo escreve a carta: pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Vocês vinham correndo tão bem, quem foi que impediu vocês? Que é isso? E, diga-se de passagem, Paulo foi completamente descredibilizado pelos judaizantes. Vocês estão dando ouvido para Paulo? Pelo amor de Deus, vocês não sabem quem que é esse homem, não. Vou falar um negócio para vocês aqui. Por onde ele passa é esculachado. O pessoal lá de Jerusalém não gosta muito da cara dele, tá? Eu vou falar uma coisa. Sabe quantos naufrágios aquele homem já sofreu? Deus está do lado desse homem. Não é possível que Deus está do lado desse homem. A gente entra no navio e fala para eles: Bartolomeu, fala para eles. A gente entra no navio, paz. Se Paulo pisar o pé no navio, negócio... Com quem que Deus está? É só vocês olharem, gente. Analisa aí. E o pessoal ficou meio confuso. Portanto, Paulo escreve: pelo amor de Deus, se circuncidando os cabas barbados, tem vergonha! Vocês estão achando que a salvação é pelas obras de vocês? Vocês estão achando que ser salvo tem relação com a carne? Com circuncisão? Com talite, com festa dos tabernáculos, com quipá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a gente fez isso por séculos, e toda vez que a gente tentava a nossa salvação pelas obras da carne, o final era idolatria, porfia, prostituição, lascívia. Portanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tente sua salvação pelo moralismo. Tente sua salvação pela força do seu braço. O final é, deixa a revelação para você aqui: não consegue. Deus se ocupa em abater vocês, como fez ao longo de toda a história do povo de Israel. Deu a lei para demonstrar qual era o nível do padrão. E pela lei o povo tentava idolatria, tentava prostituição, tentava brigas, porfias, tentava maledicência, tentava, não conseguia.
Até que Deus falou assim, consegue não, né? Meu padrão é alto demais para vocês, né? Deixe comigo. E desceu. E cumpriu em sua própria carne. E correspondeu em sua carne o padrão de si mesmo. E agora aqueles que exercem fé na obra de Cristo estão salvos pelos méritos e pela obra dele. E isso é espiritual. É um fruto que só o Espírito dá para você. Quando o Espírito lhe toca, brota o fruto, que é fé, esperança, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não venha com lei, não. Não ache que isso daí você vai conseguir comemorando tabernáculos, não. Se vestindo de judeu, seu palhaço. Portanto, meus irmãos queridos, o texto de Gálatas é o texto mais gracioso que temos e mais mal interpretado, porque ele é usado para o moralismo quando foi escrito para combatê-lo. Bem-aventurados que choram, não é aí que a gente está? Qual é o choro desse bem-aventurado? É esse que olha para dentro de si e vê que a palavra de Deus é verdadeira. Quem pecar, paga. Quem pecar vai ter que morrer. Aí vamos voltar para Eva, que eu abri esse parêntese enorme, completamente TDAH, nada a ver com rolê. Vamos voltar aqui para Eva. Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles morreram imediatamente? Me diga. Morreram. Quem acha que morreu? Quem acha que não morreu? Quem está com medo de dizer qualquer coisa? Meus irmãos, o que foi que Deus disse? Quando dele comeres, certamente morrerás. Quando Adão comeu, ele morreu. E não vamos ajeitar, não. Eu sei, espiritualmente ele morreu. Não, ele morreu. Fisicamente também, porque morte é um processo. Morte não é somente a hora que você cai no chão, não. Agora mesmo, você está morrendo. As células do seu corpo estão morrendo, uma por uma, até que você tombe ao chão. Isso pode levar 1 ano, 10, 30 anos, 40, 50. Você está nas garras da morte, porque pecou. Você disfarça essa realidade com shampoo, com sabonete, com festa, com luz, com abraço, com sorriso, com patetice. Você disfarça, mas se você se entregar, deixar-se parado por 5 dias, sem tomar banho, sem ficar festejando, sem ficar lhe tapeando com qualquer coisa, você vai sentir a presença da morte tão materializada, que é quase como se você pudesse tocá-la. O cheiro da morte. Você está nas garras da morte. Agora. É tão verdade que Deus disse que nascemos em pecado. Nascemos morrendo, meus irmãos. A morte é um processo. Todos nós estamos condenados neste processo. E nos cabe apenas o choro. Por que chorar? Porque era verdade. Ele disse, era verdade. E nós não demos ouvido. Como Jerusalém, como Maria, como Marta, como a multidão, como Eva. Todos, nós nos juntamos a todos. Nos tornamos indesculpáveis com todos. Estamos condenados. Esse choro é o choro do desespero. Sabe o que é desespero? Desespero é o contrário de esperança. Esperança é quando você está na sala de recepção, esperando pela notícia da UTI. Você sofre, soa frio, não quer comer nem fala com ninguém, as lágrimas correm. Sua barriga revira dentro de você, mas ainda há vida lá dentro. E você fica ali, embora chorando. Esse é um choro que dói, mas é um choro de esperança. É curioso, está contra todas as possibilidades. Todo mundo já disse que não tem jeito, mas curiosamente,
Sua alma mística sua alma eterna que veio de lugares inóspitos, que nós não conhecemos, não acessamos mais, sua alma que veio da eternidade, do milagre, do mistério, sua alma falando, mas alguma coisa pode acontecer. Você sabe que nada vai acontecer, mas você pensa que pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. E você está ali, desespero é quando o médico abre aquela porta e lhe dá a notícia. Esse é o choro do desespero. É o choro que você perde toda a esperança. Não há mais nada que se possa fazer. Escorreu pelos seus dedos, foi embora. Acabou. O choro do desespero é o choro diante de um caixão. Bem-aventurado você que já se viu deitado nele. Bem-aventurado você que já entendeu que perdeu. Bem-aventurado você que não ergue seu narizinho por aí querendo bobear a sua vida, tapear com festa, tapear com luz, tapear com dancinhas, tapear com livros, com intelectualidade, com sexo, com bebida. Bem-aventurado você que desistiu de tapear, deixou-se encarar diante da realidade inequívoca da morte. Bem-aventurado você que permitiu chegar nesse âmago de desespero. Isso é espiritual. Você só chega aí se Cristo lhe guiar. Você só chega nesse choro se Cristo lhe guiar. Se Cristo não lhe guiar, você ainda vai achar que tem esperança, que pode fazer alguma coisa por você. E olha que curioso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Curioso é isso. Você só recebe o consolo da redenção quando perde toda a esperança em si mesmo. Enquanto lhe sobrar um fio de esperança nas suas boas obras, na sua bondade, nos seus privilégios, você não é um bem-aventurado. Você ainda está condenado. Quando você aceita a condenação, está salvo. Como é isso? Não sei. Só sei que foi assim. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando seremos consolados? Aqui, com certeza. Mas o consolo daqui é momentâneo. É uma montanha russa. Aqui a gente chora e recebe consolo. Chora e recebe consolo. Chora e chora. Recebe consolo. Chora. A vida é assim, viu, adolescente? É desse jeito. A gente chora e recebe consolo. Mas existe uma lei, a regra do reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Onde? No reino dos céus. Para todos vocês que entenderam seu pecado e o resultado dele no mundo, creiam. É verdade a palavra de Deus. Do mesmo jeito que era verdade quando ele disse: se vocês pecarem vão morrer, também é verdade se você for um pobre de espírito, se você chorar pelos seus pecados, você será consolado. Creia! E essa crença vem, ela brota, feito manga em mangueira. Ela vem. A despeito de tudo, você simplesmente oferece aquele fruto, porque é espiritual, você nasceu de novo. E você crê que haverá um dia em que você vai ser levado para um lugar chamado Calmará. E lá tem rede, um mar bonito, louvação no infinito. Mas acima de tudo, não haverá mais lágrimas. O consolo vai ser definitivo. Graças a Deus. O cristão genuíno espera por esse dia. A busca acaba em casa,
espera, oxente. Essa é a frase de uma música. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos que herdarão a terra? Ora, os mansos são esses que olharam para dentro de si, entenderam sua pobreza diante do evangelho do seu padrão de justiça. Eles choram por seu pecado e pelo efeito desse pecado, pela morte que lhes engole, mas estão experimentando esse consolo milagrosamente, consolo. E agora a postura deles diante do mundo é uma postura de mansidão. Mansidão. Para tentar começar a descrever o manso, vamos falar do não manso. O não manso é aquele que levanta o nariz. Você sabe com quem está falando? Eu comentei sobre ele quando eu disse bem-aventurados os pobres de espírito. O não manso é aquele que fala assim: fiz o bolo da igreja para o aniversário da igreja. É a 10ª vez que eu faço esse bolo. É a 10ª vez que o pastor esquece de falar meu nome no agradecimento. Ano que vem não tem bolo. Não manso não admite ser esquecido. Não manso não admite passar despercebido. Ele está construindo e projetando sua imagem diante dos homens. O não manso é uma pessoa insuportável, porque ele exige muita atenção. Ele exige muito reconhecimento. O não manso ainda não se olhou no espelho do evangelho. Ainda não entendeu que é pobre. Não chegou no choro, no âmago do choro. Não experimentou milagrosamente o consolo desse choro. Portanto, ele ainda acha que é bom e que merece reconhecimento. Ele não admite passar despercebido. Esse é o não manso. É muito difícil estar perto dele. O não manso é o seguinte: ele vem chegando, você está em casa ali, botou um pãozinho na mesa, um cafezinho, a esposa está passando um café, lá vem. Você olha assim pela janela, Ave Maria, lá vem, não acredito não. Aí sai tirando as coisas da mesa rápido para a pessoa não se sentir convidada a passar mais tempo. Sai tirando as coisas. Acontece direto, não acontece? Hein, pastor? Você até estava falando para mim nessa semana do... Aí quase que eu falo o nome da... Então, não manso vai chegando, você tira as coisas da mesa, você fica assim, tudo bom, fulano? Falando, tudo bom. Não é bom ficar perto dele, porque ele é melhor do que você em tudo. Ele é o primeiro em tudo. Você fala assim para o não manso: ah, meu irmão, eu estou tão feliz. Ele é incapaz de se alegrar com você. Ele está muito ocupado construindo sua própria jornada de sucesso. Então você fala: não manso, deixa eu te falar, eu estou tão feliz. Pastor me chamou para tocar na quarta-feira, eu estou tão feliz. Aí ele vai dizer: ah, que legal. Tocar na quarta-feira é muito bom mesmo. Você vai ver só quando você tocar no domingo. Eu amo tocar no domingo. Tocar no domingo eu adoro. Você vai ver. Se um dia você chegar lá, tocar no domingo, sabe como é que é? Não manso, você fala: cara, eu consegui comprar um Giannini. Velhinho, eu vi no Mercado Livre, achei barato. Está todo surradinho, coitado. Não, nylon, eu estou tão feliz, eu vou começar a tocar agora. Ele fala: legal, legal. Você vai ver só. Eu não deixo ninguém tocar no meu Taylor. Eu não deixo porque o Giannini realmente. Mas quando você tocar num Taylor, você vai entender o que é tocar violão. Aí você vai ver o que é tocar violão. Eu tenho um Taylor lá em casa e aí realmente ele é assim. Então ele sempre está ganhando. Ô, rapaz, eu estou tão feliz. Eu vou viajar lá para Cuiabá. Vou dar uma voltinha com a família. Lá naqueles rios, comer peixe. Gostoso, que tem aqueles peixes de água doce, maravilhoso lá em Cuiabá. Me leva, irmão, me leva. E aí o não manso vai dizer para você: ah, Cuiabá é legal, mas você tem que ver as praias do Nordeste. Cara, ó, as praias do Nordeste. Eu tive lá mês passado com minha família, foi muito bom. É um saco! Você não vai ganhar nunca. O cara não deixa. Nem quando é um negócio ruim. Rapaz, eu dormi mal hoje. E eu que não dormi? É desse jeito. Eu falo assim:
eu tô com uma dor de cabeça e você, eu tô com câncer. E aí? O cara assim, ele não deixa. É difícil estar perto de uma pessoa assim. Ele é muito cheio de si. O manso, o oposto de tudo isso. O não manso, inclusive, é aquele que chega já... Sabe como é que ele chega? Ele tem muita autoconfiança. Chega da raiva. Não entendo que uma pessoa confia tanto em si mesma. Dá raiva. Ela chega dizendo assim, acordei de madrugada, orei por você, tá? Eu oro pela igreja inteira. Deus me acorda, não tem jeito. Eu oro mesmo. Oro, menino. Aí vai chegando uma pessoa que não ouviu, você não estou falando aqui, a pessoa nem perguntou, estou falando que eu oro muito. Estou falando que estou falando que Deus me acorda de madrugada. Orei até por você, pela sua surdez. Você está muito surdo. Vocês estão entendendo como é que é o esquema? Ele é cheio de autoconfiança, o não manso. Ele está carregado de histórias, Ele é muito egocêntrico, o não manso. O manso é o contrário de tudo isso. Quem é o manso? Bem-aventurado. O manso é esse que olhou para dentro de si. Viu que é pobre de espírito? Sabe o que é o manso? Vou dizer a você agora, você vai entender. O manso é Moisés recebendo a visita de seu sogro. E seu sogro dizendo, Moisés, deixa eu lhe dar uma dica. Estou achando que está um pouco difícil a questão da liderança aqui. Deixa eu lhe dar uma dica. Bote líder de 10, líder de 100, líder de 1000, para lhe ajudar, Moisés. O manso é Moisés olhando para o seu sogro e dizendo, boa ideia. Porque o não manso diria o seguinte, tá, você está me dando uma ideia sobre liderança. Tá, não, tá bom, beleza. Primeiro que ninguém escuta sogro, gente, pelo amor de Deus. Ninguém gosta de escutar sogro, sogra. Mas o manso não tem problema com isso, não. O manso já olhou para dentro de si. Ele viu quem ele é. Até chorou amargamente pela desgraça que lhe acolhe o peito. Portanto, sogro, sogra, ele aprende de quem é menor. Ele aprende de quem é maior, de quem é igual. Tá bem. O não manso diria, meu amigo, você quer me dar uma dica sobre liderança? Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você está sabendo. Eu sou amigo de Deus, né? Aqui na Bíblia, eu sou o único que sou chamado amigo de Deus. No Antigo Testamento. Aconteceu recente. Você talvez não esteja sabendo. Se eu precisar de conselho, eu vou falar com meu amigo, meu amigão, amigo que eu tenho. Deus, o nome dele. Não vou ouvir. Você. Ô, Jetro, deixa eu te falar uma coisa. Você já liderou quantas ovelhas? Desculpa, você é pastor de ovelha, né? Vocês estão entendendo, gente? Então, o não manso, ele categoriza o mundo dessa forma. Quem é maior do que ele, quem é menor, quem ele é no mundo. Ele se coloca nesses lugares, ele se ofende quando recebe uma chamada, quando recebe uma ideia. Ele ofende porque a ideia não é dele. Ele se ofende quando a ideia dele não é acolhida, porque ele está numa construção de uma jornada. Ele precisa muito polir a imagem dele. Ele precisa muito mostrar para as pessoas que ele é adequado, bom. O manso já desistiu dessa jornada. O manso já quebrou. Ele já está quebrado. Então, se chegar ao sogro e falar assim, olha, dá aqui uma ideia. O manso vai dizer, boa ideia, obrigado, me salvou. Me salvou. O manso é Abraão, disputando terra com seu sobrinho Ló. Qualquer tio, não manso, diria, a melhor terra é minha, viu? Cala sua boca logo aí, eu cheguei aqui nesse rolê primeiro, você é mais novo do que eu, você é sobrinho, eu escolho. Era o normal, era o padrão. Mas Abraão falou, vá Ló, escolha aí. E Ló foi na malandragem, escolheu a melhor terra. E Abraão falou assim, tá tudo bem. O manso está entendendo o salmista quando diz, as partes que o Senhor me dá caem em boas terras. Seja o que for, é bom. Vocês estão entendendo, gente? O manso é Cristo, de bacia na mão, joelho dobrado, lavando os pés dos seus discípulos. O manso não está numa jornada para demonstrar o quão bom ele é. O manso sabe que não é bom, que
precisa de ajuda, misericórdia, consolo, ideias, acolhimento. O manso, quando está vindo, você olha assim e fala: ah, bexiga, lá vem, ô coisa boa. Chega esse menino, vai comprar R$1 de pão, Maria, bota o café aí, senta aqui. E o manso vai dizer, vai comer um pouquinho, vai conversar, vai dizer: eu tenho que ir. Você vai dizer: não vá não, é tão bom, você é tão ser humano, você é tão gentil, você é de uma nobreza, em sua simplicidade, gentileza. Fique mais, homem, não vá-se embora não. Essa pessoa que dá vontade de ficar perto dela, porque você sente que está tudo bem. Sei quem você é. Vocês entendem? Você entende? Coisa linda. Vocês estão entendendo? Um manso é essa pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, essa segunda frase do texto é que deixa tudo ainda mais belo, como sempre. Tem como melhorar, tem como ser mais bonito ainda. Eu tinha uma coisa mais a dizer sobre o manso, estou aqui buscando, não consigo chegar lá. Estou ruim da cabeça, viu, gente? Estou ruim da cabeça. Mas vamos para frente. Olhe, bem-aventurados os mansos, porque diz o quê aí? Diz o quê? Herdarão a terra. Isso aqui é uma absoluta inversão de valores. A gente cresceu a vida todinha ouvindo que essa terra é dos espertos. A gente mora no mundo em que dizem pra gente: saiba olhar nos olhos, aperte a mão direito, saiba chegar. Menino, tu chega, fica no cantinho. A gente não admira mais a modéstia. A modéstia é uma coisa que a gente despreza a modéstia. A gente gosta, sabe de quê? A gente gosta de gente arrogante. A gente gosta da arrogância. A gente gosta da arrogância. A gente segue o arrogante. A gente celebra o arrogante. Os livros mais vendidos, os best-sellers mais vendidos são best-sellers das histórias de gente que passou perna no mundo todo e ficou milionário. Os Mark Zuckerberg. A gente quer saber como foi que ele passou a perna no povo. Não sei mais quem. O cara da Apple lá. Não sei mais quem. A gente olha para esses caras do McDonald's, a gente olha, os caras ambiciosos. Ambiciosos ao extremo. Gastões. E a gente olha para isso e fala assim: um dia eu chego lá. A gente olha para a Anitta, minha gente. Anitta acha bonito a forma como ela lida com seus empregados. Mulher é isso mesmo, é isso aí. Tem que... comigo é assim. A gente acha bonito, a gente olha para isso, admira, segue. A gente segue pastores ambiciosos e prepotentes e arrogantes, que dá patada na gente. Ué, a luz da igreja não está acesa, não? Não está acesa, não? Ele não sabe fazer assim, ó. Não, tem que alguém acender para ele. E ele vai dar um... Gente, junta todo mundo aqui. Terceira vez que eu chego nessa igreja, falta 10 minutos para começar o culto, a luz não está acesa. Vocês estão pensando o que é na vida? Vocês estão pensando que assim Deus... Hein? Ele não sabe chegar, ser feliz, sorrir, acender a luz. Está tudo bem, se for 10 minutos antes, 10 minutos depois. Está tudo... Ele não sabe viver. Ele tem que mostrar domínio, poder, controle. E a gente é machucado, mas não sai de lá, porque admiramos a arrogância, seguimos a arrogância. Freud explica. No final das contas, a gente fica pensando assim: eu vou seguir esse cara, porque ele está falando que se eu fizer tudo direitinho e levar os esporros que eu tenho que levar e fazer direitinho, um dia serei eu a ter meus liderados. E aí eu vou poder também exigir. Copo d'água. Isso aqui. Mas eu vou me divertir muito quando chegar a minha vez. Eu vou me divertir muito. Então, no afã de sermos nós um deles, poderosos, abusivos, arrogantes, a gente se submete à toxicidade de estar perto deles. Vocês estão entendendo, gente? Enquanto está Cristo, bacia na mão, joelho no chão,
lavando os pés dos seus inimigos e dizendo: esse mundo aqui é do esperto. Aqui vai se dar melhor quem souber apertar a mão, quem souber olhar nos olhos, quem chegar chegando, quem tem a piada certa, quem tem o molejo, o traquejo social. Esse mundo aqui, se você quiser dar certo nessa vida, você tem que ter esse traquejo todo. Pronto. Aí Jesus fala: pai, fica nessa terra aqui. Mas bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual terra? A regra do reino dos céus. Qual terra? Reino dos céus. Esse mundo aqui é dos espertos. O de lá é dos mansos. Amém, gente? Última coisa para dizer sobre o manso. O que é o manso? O manso é um lago calmo. Inclusive a palavra no grego aqui é a mesma que descreve um lago calmo. Um lago estático. Quando você olha para uma correnteza, um rio bravio, o que você vê correndo é o rio bravio. É o rio bravio. Você olha para o rio, você vê o rio bravio correndo. Quando você olha para um mar revolto, você olha para ele, o que você vê é o mar revolto. A revolução e a revolta e o barulho desse mar, desse rio correndo. Quando você olha para um lago estático, o que você vê? O céu. Você vê o céu. Bem-aventurado você que parou de chamar a atenção para si mesmo e de querer. Bem-aventurado você que deixa. Reino dos céus. Amém, gente? Vamos para a última da noite? Dá tempo ainda ou vocês querem parar aqui? Mais uma? Que aí amanhã de manhã a gente termina, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem é esse que tem fome e sede de justiça? Ora, o que tem fome e sede de justiça é esse que olhou para dentro de si e viu que perdeu. Viu que é um pobre, não tem moeda de troca, não tem como se valer diante do padrão da justiça, da bondade divina. Portanto, ele chora. O seu choro é amargo, verdadeiro, sincero, profundo. Ele chora a desesperança de não poder fazer nada por si. Milagrosamente, prova de um consolo. Brota nele a salvação. E esse consolo alimenta hoje. E aponta para uma eternidade de consolo, sem lágrimas. Por receber isso gratuitamente, ele não tem outra opção, a não ser andar por aí como um manso. Não anda mais exigindo nada, ele sabe quem ele é. E ele sabe que o que recebe é por graça. Ele sabe que Deus cuida dele, com muita gentileza. Então ele é um manso. Você reconhece facilmente ele. Ele está tranquilo na vida, feito um lago calmo, refletindo o céu. Não é um rio bravio por aí. Só tem uma coisa que tira ele do sério. Só tem uma coisa que o move. Não é os seus direitos, não é o seu reconhecimento, não é a busca pelo reconhecimento, não. Ele só tem uma fome e uma sede: justiça. Claro, mas é claro que ele tem fome e sede de justiça. Afinal de contas, ele sabe que o seu problema não é dinheiro, não é problema físico. Seu problema não é outro. Seu problema é que ele está em desarmonia com o padrão da divindade. Seu problema é que ele não está reto diante de Deus. Ele está em injustiça. Ele não está reto. Seu caminho não é de retidão. Ele precisa da justificação. Ele precisa ser justificado. Ele tem uma questão com relação ao divino. A fome e a sede dele é: Senhor, me justifica. Senhor, aplica a tua justiça sobre mim, porque eu errei. Aplica teu juízo sobre mim, seja esse qual for, mas a sua penitência que me venha, porque a penitência me torna justo. Quando eu assalto e sou preso, a penitência cai sobre mim e eu pago a minha conta, eu sou justificado. Eu volto para a rua para viver de novo. Senhor, aplique sua sentença. Talvez eu não suporte, talvez eu morra, mas aplique sua justiça. Eu não aguento mais estar em injustiça diante de Deus. Aplique sua justiça. É só a fome, a sede que ele tem. A única.
essa coisa de fome. Quando meu primeiro filho nasceu, João Teles, há 10 anos atrás, eu estava muito tenso. Pai de primeira viagem, né? Eu e minha esposa lá no apartamento lá do hospital, esperando para receber alta. E eu muito tenso, porque a bexiga do menino não veio com manual de instrução, eu não sabia quantas vezes por semana comia, não sabia quantas vezes tinha que tomar banho na semana, eu não sabia de nada. Sabia se aquela bexiga, ele não falava também, ele não falava, eu dizia, ele não falava, não respondia nada. E eu estava muito tenso. Gente, quando vocês forem pai de primeira viagem, vocês vão ver. Sobretudo se vocês forem bem dramáticos como eu. E a médica, nunca vamos esquecer, entrou para dar as últimas instruções. Papai, mamãe, vocês estão prontos para sair? Eu estou. Olha, vou dar umas instruções para vocês. Gente, ela falou que ia dar umas instruções para a gente. Me apareceu uma caneta do nada na mão, um papel. Coisa que eu nunca tive ao longo de toda a minha vida escolar. Nunca tive uma caneta e um papel na mão. Eu sempre era aquele que fazia, caneta, tem caneta? Caneta. Aí a pessoa respondia, não tem mais, né, Marcos? Você já levou as 3 que eu tinha. Aí eu... Tem caneta? Eu era assim. No Enem eu fui assim, tem caneta. Eu estava com sono, desculpa. Mas passei. Em filosofia. Então, do nada me apareceu uma caneta. Meus professores iam ter orgulho, até choraria. Meus professores chorariam se me visse de caneta e papel na mão assim. Eu estava, pensa, diga aí os conselhos. E ela foi dizendo, olha, isso, eu anotando tudo, assim, é real, esse bilhete, é real. E eu anotando assim, desesperado, chega a tremer. Teve um conselho que ela falou, que nos serve aqui de ilustração, muito bem. Ela disse assim, olha, quando seu bebezinho chorar, é fome, dê o peito, dê rápido, porque assim, os mais antigos, não sei se aqui, mas lá no Nordeste, eu já havia ouvido isso, e ela falou, a doutora, ela falou assim, os mais antigos costumam dizer assim, deixe ele chorar um pouco, que é para mamar com mais força e tal, não sei o quê. Não caia nessa não faça isso não, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, ela dizendo, né? O corpinho dele é muito, não tem gordura, não tem estoque. Então, quando bate a fome, é porque não tem nada mesmo. A fome que bate num bebezinho recém-nascido é aquela fome que dói, de alguém que não que tá sem comer, tipo assim, há semanas. É uma fome que dói mesmo, assim. Porque não sobra nada. Gente, aquilo me assustou de um jeito. Ela falava, eu estava assim, ó. Dói desse jeito, ela dói. Eu, vixe, parei. Meu menino não podia fazer, que fazia, pum, jogava no peito de Monique e falava, vai. Eu ficava desse jeito, desesperado. Mama. Desespero mal do mundo. E às vezes ele só queria espreguiçar, coitado. Mas isso é fome. Isso é fome. Fome é um negócio que dói. A gente não sabe o que é fome. Então a gente lê aqui, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, parece que assim, bem-aventurado você que quer muito justiça. Quer muito. Não é questão de querer muito. Fome não é questão de querer muito. Fome é um negócio que você não sabe o que é. Fome dói. Fome é algo que lhe gera uma ideia fixa. Fome, quando alguém sente a fome de verdade, não vontade de comer, mas fome de verdade, essa pessoa não quer saber de conversa. Não venha falar com essa pessoa sobre nada que você julga interessante. Ai, futebol, política, nada disso interessa, nem sobre o evangelho. Diante de uma pessoa com muita fome, não cabe nem dizer assim, posso falar um pouquinho sobre Jesus? Ela não quer saber. Está doendo. Está enlouquecendo. Existe uma ideia fixa, ela precisa matar aquela fome, ela precisa saciar aquilo rápido. Pois bem-aventurado você que tem fome de justiça. Do que você tem fome? O que te levanta da cama todo dia de manhã? O que te faz correr no mundo? O que te leva para a cama para dormir no final do dia? Qual a sua fome? O que é que lhe move? Enquanto você pensa sobre isso, cristão, eu vou falar o que move o mundo.
As pessoas do mundo, os ímpios, têm fome e sede por reconhecimento. Tem fome e sede por fama. Tem fome e sede por dinheiro. Tem fome e sede por ouro. O povo do mundo tem fome e sede por tudo que há de mais supérfluo, por glamour. Eles levantam de manhã cedo dizendo e olhando no espelho: hoje você vai conseguir. Você vai conseguir aquele cargo, você vai conseguir aquela fama, você vai conseguir aquele reconhecimento, você vai conseguir sucesso, você vai conseguir, você pode. Agora já não sei mais se eu estou falando do ímpio ou do crente, porque realmente... Parece que a gente não está tão diferente assim das feministas que a gente odeia, né? Vocês não odeiam as feministas? Não odeiam? As destruidoras do lar? Parece que quando vocês duas olham no espelho, vocês querem a mesma coisa. Parece que a gente não está tão diferente assim dos professores de história que querem uma revolução das classes e que a gente odeia os destruidores da família brasileira, não é verdade? Parece que a gente quer também a mesma coisa, uma revolução da nossa classe, que ela domine, que ela saia do anonimato. Parece que a gente tem a mesma fome. Parece que a gente vai para o mesmo lugar. Bem-aventurado você que não está nessa marcha. Bem-aventurado você que levanta de manhã desejando pela justiça que vem de Deus, que lhe redime dos seus pecados. Sabe o que o texto vai dizer? É maravilhosa a próxima frase, sempre é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, não foi para isso que Cristo veio, para nos justificar. Não foi isso que Ele promoveu no madeiro, justiça. Cristo não veio morrer naquela cruz para que você, faminto por fama, sucesso e dinheiro, para que você fosse rico. Você não precisa de Cristo para ficar rico. Você não precisa de Cristo para ter fama. Você não precisa de Cristo para passar no vestibular de medicina. Você não precisa de Cristo para ter poder, ter emprego. Nada disso você precisa de Cristo. Para nada disso. Ora, veja, quantos ímpios passam a vida inteira, o ensino médio todo, de bar em bar, de mesa em mesa, se prostituindo, usando droga, feito uns devassos. Chega no Enem de olho inchado, óculos escuros da noitada, pede uma caneta emprestada, vai ali marcando um X e passa para a medicina. Enquanto isso, o cristão está aqui, acorda direitinho, cronometra seus estudos, se alimenta bem, medita, vem para a igreja atrás dessa, dessa insistente necessidade de poder, de fome. Chega no Enem na hora certa, 1 hora antes, tem 7 canetas na bolsa, 3, uma para o pai, uma para o filho, uma para o espírito. Senta lá, faz o Enem, com todo o cuidado do mundo, passa. Filosofia. Sem tirar o mérito, é a melhor coisa que tem no mundo. É a ciência, a base é o chão. Ai, que eu sou médico, a gente é seu chão. Vocês estão entendendo? Cristo lhe deu filosofia, sociologia, essas profissões que não dão dinheiro, numa sociedade que tem seus valores todos invertidos. E o demônio deu medicina para os seus servos. E aí? Vou repetir, jovem, você não precisa de Cristo para ficar rico. Vá trabalhar! Você não precisa de Cristo sequer para curar uma doença. Essa nunca foi a questão. Cristo pode lhe curar.
Os orixás também. Ou a medicina. Em qualquer caso, você volta a morrer. Portanto, a cura em si é paliativa. Não é mesmo o problema. Você não precisa de Cristo para nada disso. Não foi para isso que Cristo morreu no Calvário. Para lhe dar algo que demônios dão. Que o seu esforço dá. Que no mundo se acha tropeçando por aí. Ficou famoso do nada. Fez um story. Ficou famoso. E você está orando a Deus para ter relevância. Para ser uma pessoa influente. E Deus não lhe dá. A outra tropeçou no negócio. Viralizou. Está na Eliana. Está não sei aonde. Isso é coisa que se tropeça por aí. Cristo veio lhe oferecer, lhe proporcionar, é ainda melhor a palavra, porque oferecer parece que você tem o direito de escolher se quer ou não quer, e ninguém diz não a Cristo. Lembre-se de Lázaro, sai para fora, ele teve que sair, por mais que morto. Lembre-se do início de tudo, haja luz, era Cristo, o verbo era Cristo. O universo estava engolido em sombras. Mas quando Cristo disse haja luz, o universo teve que sair correndo doido para entregar a luz para ele. Porque o que ele diz, o que ele pede é tão assim, seu poder é tamanho, que diante do túmulo de Lázaro, ele precisou dizer, Lázaro, sai para fora. Porque se ele dissesse simplesmente, sai para fora, todas as catatumbas do mundo se abririam para ele. Cristo veio proporcionar algo que seu suor não lhe daria, que não se encontra tropeçando por aí, que diabo nenhum lhe dá, nem dinheiro nenhum lhe dá. Justiça. Ele veio lhe justificar. Ele veio tomar sobre si o castigo que lhe traria paz. E agora, cristão, se você entende essa justiça e recebe ela, está sendo saciado da justiça que vem de Cristo, nada mais é importante. Ai, mas você passou em medicina ou filosofia? Tanto faz. O que se vive aqui se vive pouco, por pouco tempo. É só uma passagem, eu quero é sorrir. Mas você mora em qual bairro? Tanto faz. Tanto faz se eu sou dono de uma clínica e milionário, ou se eu tomo conta de um fiteirozinho, uma barraquinha que vende balinha, bombom, chiclete, na beira da estrada. Tanto faz, meu sorriso é daqui para cá. Tanto faz se eu estou no alto da montanha ou debaixo da terra. Tanto faz. Eu estou justificado. Tenho paz com Deus. A paz que o mundo não dá. Paz que excede todo o entendimento. E agora tanto faz. Quem não prova dessa justiça, jamais diz tanto faz. Não, tanto faz não. Eu quero o que é meu. Quem é você? Você se encontra nesse rosto que está sendo desenhado? Você é um pobre de espírito, consciente dos seus fracassos, da sua fragilidade diante do padrão divino. Você é alguém que chorou amargamente a condenação que lhe caiu por causa do seu pecado. Você é alguém manso, que anda por aí satisfeito com o que lhe cai do céu, porque sabe que é graça, sabe quem é, sabe que não merecia. Você tem fome da coisa certa, fome da justiça que vem de Deus, porque o texto diz, você será saciado. Quando? Aqui? Com certeza, mas plenamente lá. Aqui a gente sempre prova da justiça de Deus. Quando partimos o pão em memória dele, estamos provando da sua justiça. Quando bebemos o cálice em memória dele, estamos provando da sua justiça. Quando perdoamos e somos perdoados, estamos provando da sua justiça. Quando abrimos a Bíblia e lemos a Escritura, estamos provando as migalhas da sua justiça. Feito um cão embaixo da mesa,
provando das migalhas que caem de seu Senhor. Mas chegará um dia, meus irmãos, em que seremos libertos da presença do pecado. Não precisaremos sequer cear outra vez em memória, pedindo justiça, porque Ele nos tomará em seu colo, nos colocará sentado em sua mesa, junto com os santos de todos os tempos e eras, de todas as tribos, língua, povo, raça e nação. Estaremos sentados nessa mesa, e ali não é mais migalha. Ali seremos plenamente saciados da justiça que há em Cristo Jesus. Bem-aventurado você que espera por isso. Eu espero que esse rosto seja o seu. Amanhã a gente continua.